A gente tem sempre esse dilema na filosofia. Qual que é a verdade? Qual que é a realidade? O que que é ilusão? E muitas vezes a realidade é uma questão de intenção e de perspectiva. Intenção no sentido de sankalpa, aquilo que você quer, aquilo que você tem como objetivo naquela ação que você produz, naquele karma que você gera, trazendo bem para a filosofia hindu, né? Então o sankalpa, o que que ele é? Ele é a intenção, aquilo que você reforça na sua mente, porque o motivo de você estar fazendo determinada atividade. Você não faz uma atividade do nada de bobo. Do nada você está fazendo um negócio e fala, nossa, mas por que que eu estou fazendo isso? Não, tudo tem uma intenção. Tudo tem um objetivo. Então, a realidade muitas vezes está associado com esse objetivo pelo qual você está fazendo aquilo. E aí você pensa, tá, se eu sou automático, feito um robozinho, como a gente viu em uma das aulas passadas, talvez eu esteja fazendo essa coisa por puro automatismo. E não porque ele é a melhor forma de fazer. Voltando, por exemplo, à alimentação que a gente estava falando. Eu tenho uma alimentação específica, mas talvez ela não seja a melhor. Talvez não, muito provavelmente ela não é a melhor. Não é a mais saudável, a mais lúcida. Mas eu faço aquilo. E aquilo tem uma intenção, tem um porquê. Ah, porque eu gosto. Ah, porque eu estou condicionado. Ah, porque é minha cultura. E às vezes a realidade é uma questão de perspectiva. É só porque a gente enxerga daquele jeito, né? Pessoas vão enxergar coisas de formas diferentes. Não sei se vocês já ouviram a parábola do elefante. Tinham três ceguinhos e tinha um elefante. Aí o ceguinho se aproximou, tocou na lateral aqui do tronco do elefante. Ah, mas elefante é isso? Elefante, então, é algo enrugado, meio escamoso. Essa é a perspectiva que o ceguinho tinha do elefante. O outro ceguinho pegou na tromba e falou: Eita, mas para mim elefante é uma mangueira. E aí o outro ceguinho pegou na cauda e falou: Não, pera lá, gente, vocês estão errados. O elefante é uma vassoura. Qual deles está certo? Cada um deles pegou um fragmento do elefante e tratou aquilo como realidade. Então é mais ou menos o que a gente enxerga da vida, das coisas da vida, né? É a nossa perspectiva. Então, quando a gente fala de realidade e tal, a gente tem que lembrar daquele quadro dos véus ilusórios da nossa consciência, do corpo físico, das emoções, dos nossos pensamentos. Quando a gente compreende isso, a gente sofre menos. Porque a gente começa a entender que tudo que é efêmero, tudo que passa, que não permanece, é uma ilusão. É uma ilusão porque sofre a mudança da perspectiva. Justamente é o ceguinho tocando lá o elefante. Então, como que a gente pode facilitar esses processos? Primeiro, ter objetivos claros na nossa vida, ter intenções claras na nossa vida. Intenções são os motivos pelos quais nós fazemos tais coisas. E isso precisa estar claro. A Silvia usou o exemplo lá da alimentação. Cara, precisa estar claro por que você quer mudar a sua alimentação. Senão não vai, primeiro, não vai mudar, e se você mudar, não vai ser consistente. Daqui a um tempo você vai quebrar esse ciclo. Por isso que dietas são difíceis, né? Porque você não consegue manter, é chato, não faz sentido na sua cabeça. Então, tenha objetivos, sankalpas, intenções claras na sua vida, né? Isso é uma forma de quebrar esse círculo vicioso da ilusão. Já que vai ser ilusão, né? Vamos aproveitar e direcionar isso para o nosso favor e ter mais consciência disso. Então, sempre mantenha algo maior em mente. Sempre tenha ali um propósito, né? Que esses objetivos estejam alinhados com o seu propósito e que isso faça muito sentido. E na questão da perspectiva, para a gente ser menos golpeado pela nossa cegueira, aí entra a meditação. A meditação aumenta o nosso discernimento. Isso é muito legal. Então, medite. Isso é uma forma de quebrar essa ilusão constante. E quando a gente coloca isso em prática, a gente começa a criar uma mentalidade mais forte, uma mentalidade mais condizente com esses objetivos e com esse propósito de vida. Por que que tem um farol ali, né? Porque o farol, ele ilumina o caminho dos navios, do barco. A nossa mentalidade é o que ilumina as nossas ideias e, consequentemente, o caminho onde a gente está indo, né? A mentalidade, a forma como a gente pensa, o nosso modelo mental, mindset, né? Hoje em dia está muito pop. Mindset. É o modelo mental, a forma como você pensa, a forma como você elabora os pensamentos na sua cabeça, vão fazer você ter determinadas emoções, entrar em estresse, ter determinadas reações específicas com o seu corpo,
né? Se gera adrenalina através do estresse ou não. Tudo parte da forma como você enxerga. Porque quando você está relaxadão, o seu corpo reage de uma forma. Quando você está em estresse, o seu corpo reage de outra forma. E isso, em longo prazo, durante muito tempo, pode ser nocivo, pode ser danoso para o seu corpo. Então, a gente tem que entender a forma como a gente pensa. E aí entra essa questão da, da mentalidade. A forma como você pensa ativa ou não o estresse no seu corpo, como eu comentei. Então, você precisa transformar a forma como você pensa para ficar mais confortável em determinadas situações que geram estresse, por exemplo. Então, vamos entender isso na nossa praia. Quando você está treinando asana, todo mundo aqui já fez um treinamento de asana, já permaneceu um pouco mais num asana forte. E aí você começa, nossa, quanto tempo será que ele vai me deixar aqui? Ai, mas está doendo. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu vou cair. Ah, não, mas eu não vou suportar. Ah, eu sou fraco. E aí, o que que acontece logo em seguida que você tem um pensamento desses? Você cai, você desfaz o asana, não é verdade? Então, o que que o professor fala? Muda a forma como você pensa. Primeiro de tudo, direciona a atenção na região mais solicitada. Depois, visualiza essa região exatamente do jeito que você quer. Mantenha o foco na sua respiração. O que que é isso? Traz a consciência para o agora. Para de ficar viajando. Concentra num ponto fixo. Estabiliza o olhar, consequentemente, estabiliza o pensamento. Isso é uma mentalidade blindada. E o que que a gente tem que fazer? É pegar essa mesma mentalidade e aplicar em tudo na nossa vida. É difícil, é óbvio. Como eu falei, você vai construindo isso ao longo da sua vida, da sua jornada, na sua existência. Então, você está num momento difícil, num momento desafiador que gera um super estresse. Qual que é a saída? Traz a consciência para o momento. Para de ficar viajando. Se concentra na sua respiração. Deixa a respiração mais prolongada. Começa a levar a consciência para aquilo que precisa. Mentaliza aquilo que você quer. Não, eu consigo. Vamos lá, mantenha o foco. É o famoso pensamento positivo que virou banalizado, mas pensamento positivo é isso, é você pensar, focar naquilo e reforçar isso na sua mente. Isso é uma mentalidade blindada. Não é o pensamento positivo do jovem místico, não é isso. É o pensamento focado, é aquilo que você deseja. Você tem o controle daquela situação e não ficar perdido pensando em um monte de coisa. Então, sempre numa situação desafiadora, lembra do asana. Qual é a atitude mental correta para a execução do asana? Isso é aplicável em qualquer situação difícil na nossa vida. No asana você treina, para na hora do vamos ver, na vida real, você conseguir aplicar, tá? Isso é uma mentalidade forte. E quando a gente faz o asana, a gente não fica pensando no desafio total de todos os asanas, certo? É naquele asana, naquela musculatura, naquela região específica que eu preciso mentalizar, e não no todo. Então é uma coisa de cada vez. Então, quando você tem um desafio muito grande, preciso pagar conta daquilo, conta disso, meu encanamento quebrou em casa e eu tô brigando com meu marido, com minha esposa, com minha namorada. Calma, uma coisa de cada vez. Vamos resolver isso aqui, sabe? É você parar com essa bagunça mental, focar, trazer a consciência, respirar direito e visualizar. Formatar esse modelo mental, essa mentalidade para enfrentar determinada situação, né? Então você reprograma seu piloto automático para que você tenha esse comportamento constantemente na sua vida. Então, isso é mentalidade. E aí você vai ter o livro lá, o Mindset, esqueci o nome do autor, faz tempo que eu li esse livro. E ele fala sobre isso, ele vai discorrendo sobre isso, e na prática a gente já tem isso na prática, no Swastika, na prática do The Rose Method. É só levar isso da prática para a sua vida. Isso é uma mentalidade blindada para qualquer situação estressante. E não confunda isso com não pensar nas possíveis coisas ruins que podem acontecer. Pensar em coisas ruins, principalmente quando você está se planejando para fazer alguma coisa, é bom para você ter uma precaução, né? Não se precipitar, não fazer besteira. Isso é bom. Mas enquanto você está executando tal coisa, o overmind, né, ficar pensando além da conta, só vai te derrubar, só vai te deixar estressado. Quando você está, por exemplo, embaixo d'água, quando está no mar, ou quando está numa piscina e vai para baixo d'água, que a tua capacidade respiratória tende a diminuir tanto do que quando você está em terra firme? Que é estresse, é tua mente. Ai, mas eu vou me afogar, eu não vou conseguir. E aí o coração começa a bater, e aí a circulação sanguínea diminui, aí os pulmões ficam ali pressionados, e aí você não consegue. Faz esse teste, vai para baixo d'água
e tenta ali manter uma mente estável, tenta fazer, por exemplo, uma meditação ali embaixo d'água. Você vai ver que você vai prolongar muito o tempo de apneia. É muito interessante. É aí que você começa a administrar seu estresse. E tudo parte daqui, do seu modelo mental, a forma como você lida com essas situações mentalmente, que vai ter um impacto emocional e, consequentemente, físico. É muito interessante isso.